Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Fábio Pereira. Mais uma vez é uma alegria sempre encontrar você aqui no canal. Você que ainda não se inscreveu no canal, olha, em algum lugar desta tela tem aí, inscreva-se, aperte lá, aperte no sininho de notificação para que você possa estar conosco e caminhar conosco neste nosso retiro espiritual da Quaresma. É uma alegria poder receber você mais uma vez aqui. Gente, nós estamos na sexta-feira da primeira semana da Quaresma. E vamos juntos viver este momento de estudo, de mergulho na Palavra de Deus, de crescimento cada vez mais na intimidade com Deus. Eu espero que você esteja aí com o seu caderno de oração para fazer as suas anotações. As suas anotações. Eu vou te mostrar aqui o meu caderno de oração. Olha aqui. Aqui é o meu caderno de oração. Tem um bocado de coisa escrita aqui, não dá para você ler. Tá certo? Mas o caderno de oração é importantíssimo que você tenha ele para que você possa anotar, fazer as suas anotações das meditações, do estudo bíblico que nós temos feito todos os dias aqui nesse nosso caminho, que é o caminho do deserto à ressurreição, tá bom? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz de Deus no Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Amados, o tema de hoje é na festa da lança e dos cravos de nosso Senhor. Nossa, que tema, hein? Pois Santo Tomás começa citando um texto, uma frase, na verdade, um versículo do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34, que diz: um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu água e sangue. É significativo que a Escritura diga abriu-lhe. É significativo que a Escritura disse abriu-lhe e não feriu-lhe, pois por este lado nos foi aberta a porta para a vida. Segundo o livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, diz: depois disto olhei e eis que vi uma porta aberta no céu. É esta a porta que figurava aquela no lado da arca, por onde entraram os animais que haviam de se salvar no dilúvio. Mas esta porta é causa de salvação. Por isso diz a Escritura: imediatamente saiu sangue e água. E é muito miraculoso que do corpo de um morto, onde o sangue está coagulado, saia sangue. Então, algo miraculoso aconteceu. Jesus já estava morto na cruz quando o soldado traspassou o seu lado. Veja como Santo Tomás ele faz essa ligação. Ele nos lembra, o livro do Gênesis, nos lembra lá a arca de Noé, quando foi colocado um casal de cada animal. A arca de Noé, aonde de fato ali haviam um lado da barca onde entrava os animais, todos entraram por ali. Então, essa entrada lateral nos lembra aqui, São Tomás, o lado aberto de Jesus. Pelo lado da arca entrou aqueles que seriam salvos e viveriam. Pelo lado aberto de Jesus saiu sobre aqueles que seriam salvos água e sangue. É importante nós ressaltarmos aqui esta água e este sangue. A água que nos lembra o Espírito Santo, também nos lembra o sacramento do batismo. Pelo Espírito Santo, pelo batismo nós recebemos o dom do Espírito Santo e nós passamos a ser habitados por Deus. E de criatura que nós éramos, nós nos tornamos filhos de Deus.
De criaturas de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Que belo, que maravilhoso é poder pensar, refletir sobre essas graças que são derramadas na nossa vida. Isto ocorreu, ou seja, esta graça miraculosa no corpo de Jesus, porque o morto, por mais que ferisse ele, o sangue já está coagulado, ou seja, paralisado, né, junto, sem se mexer, sem circular. Mas quando Jesus foi traspassado, jorrou água e sangue, algo vivo, ou seja, o sangue, ele representa exatamente esta vida, sangue quer dizer vida, ou seja, a vida ainda estava existente naquele corpo, e esta água, este sangue é jorrado sobre nós, sobre a humanidade. Isto ocorreu para mostrar-nos que, pela paixão de Cristo, diz São Tomás, conseguimos plena ablução de nossos pecados e de nossas máculas. Tivemos plena libertação, lavagem, purificação dos nossos pecados e de nossas máculas. Então, de nossos pecados pelo sangue e pelo preço de nossa redenção. O sangue foi derramado pelo preço da sua, da minha, da nossa redenção. Conforme a Escritura nos diz, fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida de nossos pais, não por preço de ouro ou de prata, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, como de um cordeiro imolado sem contaminação, segundo primeira carta de São Pedro, capítulo 1, 18, 19. Das nossas máculas, pela água e pelo banho da nossa regeneração. Conforme a Escritura que diz em Ezequiel 36, 25. Conforme a Escritura, derramarei sobre vós uma água pura, e vós sereis purificado de todas as imundícies. Então, as nossas máculas, pela água que jorrou do lado aberto de Jesus, nós fomos purificados, nós fomos resgatados, nós fomos limpados de toda a mácula. E aí nós vamos vendo ainda no profeta Zacarias, que diz no capítulo 13, versículo 1. Naquele que havia uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para se lavarem das manchas do pecado. Volto a dizer, do lado aberto de Jesus, brotou água e sangue. Essa água que veio regenerar, limpar, restaurar, né? Nós somos lavados. Queridos, pensa aí, o pecado que você tem mais cometido na sua vida hoje. Não vamos pensar no passado, no hoje. O pecado que você cometeu hoje. Por este pecado, o lado aberto de Jesus traspassado, aquela água que jorrou do lado aberto de Jesus, foi para purificar este teu pecado, o nosso pecado. E aí continua o santo. E por isto, estas duas coisas refazem-se, especialmente os dois sacramentos, a água ao sacramento do batismo e o sangue à Eucaristia. Então, esses dois sacramentos, né, dois sacramentos que trazem para nós salvação, a confissão dos pecados e a comunhão eucarística. A confissão dos pecados nos purifica e a Eucaristia nos santifica com a presença de Jesus Eucarístico. Que lindo, né, gente? Que maravilhoso, que coisa bela. Nossa igreja é linda demais. Nós temos Eucaristia, nós temos vida em abundância quando nós comungamos o corpo de Cristo. É por isso que nós precisamos do sacramento da reconciliação, para nós estarmos em estado de graça, para receber Cristo crucificado, ressuscitado. Todo o mistério eucarístico, todo o mistério acontece da vida de Cristo naquele momento que nós celebramos a Santa Eucaristia.
nós vamos vivendo esta graça tão fecunda, tão maravilhosa, que vai nos tornando um com Cristo, unidos a Cristo. Por isso, o estado de graça é de fundamental importância para a nossa vida, para que nós estejamos unidos a Cristo. Amados, que Deus possa derramar cada vez mais na sua vida, cada vez mais as graças. Convém, queridos, ainda esta figura, assim como o lado de Cristo, que dormia na cruz, saiu sangue e água, pelos quais a igreja é consagrada, assim, do lado de Adão, que dormia, foi formada a mulher, que prefigurava a própria igreja. Do lado aberto veio água e sangue. A igreja consagrada, logo de Adão, que quando dormia, do seu lado foi formada a mulher, que prefigura a própria igreja. Então, do lado aberto de Jesus, ele que é o fundamento e o fundador desta igreja, a qual nós conhecemos como Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja a qual nós recebemos o batismo e a filiação, nós somos filhos da igreja. Nós somos membros da igreja. Nós construímos esta igreja com a nossa participação, com a nossa vivência, com o nosso ser igreja, com a nossa pertença à igreja, com a nossa doação à igreja, com a nossa oferta à igreja. Amados, Deus quer derramar muitas graças na sua vida e na minha, na vida de cada um de nós. Por isso, precisamos abrir o nosso coração ao entendimento para vivenciar cada dia, as graças que Deus quer derramar sobre cada um de nós. Nós somos convidados também, queridos, a olhar, ver o espelho da caridade. O amor fraterno a exemplo de Cristo. Esse espelho da caridade que o bem-aventurado Henredo Abade escreveu esse texto no ofício das leituras. Nada nos impele tanto ao amor dos inimigos, e nisso que consiste o perfeito amor fraterno. Ou seja, mesmo que o outro me bata, mesmo que o outro seja meu inimigo, mas eu não sou o inimigo dele. Mesmo que eu sofra, mas por amor a Jesus Cristo e ao meu irmão, eu me torno cada vez mais oferta agradável, como Cristo se ofertou por nós da cruz para dar vida, e vida em abundância. Nosso próximo é uma pessoa muitas vezes dócil, outras vezes muito difícil de lidar, e gera em nós uma aversão. Mas nós precisamos crescer cada vez mais nesse amor fraterno e não permitir que o mal possa ser, entre aspas, tudo o que ele não é na nossa vida. Amados, vamos fazer o nosso estudo bíblico de hoje. O estudo bíblico de hoje está, você pode pegar o texto bíblico, não esqueça de anotar no seu caderno de oração, hein? Caderno de oração, anote aí. Mateus capítulo 5, de 20 a 26. Mateus capítulo 5, versículos de 20 a 26. Você vai vivendo esta experiência conosco de cada vez mais se encontrar com aquele que é tudo para todos, Cristo nosso Senhor. Um abraço, que Deus te abençoe, um excelente retiro espiritual, um excelente estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.